se especializando mais ainda, mais né? ainda, mas na área de endoscopia. Doutor, qual é o país mais, digamos, desenvolvido nessa área, ou o Brasil não fica muito atrás por aí? O Brasil está muito desenvolvido, né? Tá, Nós né? temos bons profissionais, bons equipamentos, mas na minha área, principalmente de endoscopia, quem domina é o Japão. Ele tem a tecnologia, o domínio da tecnologia e o domínio do conhecimento. Os equipamentos, via de regra, são japoneses. São japoneses. E o conhecimento também, ele vem de lá. E como é que o senhor que esteve lá, estudou lá, fez esse treinamento, como é que se justifica isso? Por que o Japão se especializou especificamente nessa área? Porque lá, Douglas, o índice de câncer de estômago é o mais alto do mundo. A gente não sabe exatamente porque parece ser genético, porque os japoneses que saem do Japão e vão morar no Brasil, por exemplo, que aí muda a cultura alimentar, mesmo assim eles mantêm um índice de câncer de estômago muito alto. Então parece ser alguma coisa genética. Só para você ter ideia, quando eu estive no Japão, os trabalhadores da Toyota lá, eles são obrigados, não é optativo, a fazer endoscopia todo ano. Eles têm que fazer uma endoscopia. Eles têm esse exame à disposição, né? Têm à disposição e são obrigados a fazer. Todas as indústrias japonesas obrigam o seu funcionário a fazer tal é a frequência de câncer de estômago. Então eu acho que por aí, como eles é um povo muito dedicado ao que faz, eles cresceram tanto em conhecimento como em tecnologia, né? Nesse campo da endoscopia. Doutor, e o brasileiro, sobretudo o piauiense, como é que está cuidando assim desta área, do intestino de uma maneira geral? A gente... Gastrointestinal, né? O problema, Douglas, que teve, e acho que vocês sabem disso, há um tempo atrás a gente só comia beiju, cuscuz, era uma comida mais saudável. Mais né? saudável. Aliás, eu mantenho esse hábito. Pronto, muito de nós mantém por conhecimento, né? Mas você sabe que chegou muito aqui o fast food, o presunto, a calabresa, a salsicha. Aí eu já exagero um pouco por aí, né? E aí, esses alimentos, que são alimentos que têm aditivos, conservantes, né? conservantes, eles aumentam muito o risco de câncer, né? Da parte digestiva, e vem aumentando bastante. Agora, quando a gente fala nessa área, não é necessariamente câncer. Às vezes a pessoa tem um probleminha ali que precisa ir no gastro, refluxo, um refluxo, precisa se submeter a uma endoscopia. Eu, particularmente, não tenho câncer, pelo menos conhecido, mas já recorri ao gastro várias vezes. E aumenta, mas também a alimentação tem muita influência nisso, Douglas, porque você sabe, é visível que também nosso povo, ele aumentou também o peso, né? A gente aumentou. Sim. Isso influencia no refluxo, por exemplo. Esses alimentos que eu citei, que hoje está muito mais... Eu me lembro muito bem, Douglas, acho que você deve lembrar dessa época, refrigerante a gente comia em aniversário, tomava em aniversário. Você não tinha refrigerante disponível como tem hoje. Né? E o que era pior, doutor, eu vivenciei isso lá em casa, a gente, na faixa dos 12, 13, 14 anos, minha mãe engravidou. Então o refrigerante era só o bebê que tomava. Ou então quando você ficava doente, né? E eu ofereci exatamente para o mais vulnerável, né? Exatamente. Então, assim, hoje não, está disponível, né? Você compra e tem até máquina para você botar a moeda lá dentro, o dinheiro e já saca o refrigerante. Então, tudo isso eu acho que mudou para pior, sabe? Para pior. Doutor, o nível de paciente, eu estou entrevistando aqui, para quem está assistindo, começou a assistir agora, eu estou entrevistando o médico gastro, doutor Lucídio Balduino Leitão. Ele é um especialista nessa área e muito conhecido, não só aqui no Piauí, mas no Brasil, e eu soube já que ele faz conferências aí, videoconferências com médicos no mundo todo, é isso, doutor? A gente mantém aí o diálogo, né? Até para aprender também. Né? Pois bem, e a gente está entrevistando ele falando sobre esta área da gastroenterologia, e a gente vai falar também, o doutor Lucídio, além de ser um especialista, como eu falei, ele é um empreendedor. Ele disse que não, que é a esposa que toma conta, mas o fato é que ele montou essa clínica, pensou, estruturou, montou, está aí, é uma clínica de peso hoje em Teresina, a gastro. Ela, inclusive, eu me lembro agora, doutor, que recebeu aquela certificação, né? Pois é, nós tivemos o prazer, Douglas, porque da certificação da ONA, né? Então, é uma certificação internacional de critérios, né? De atendimento, de cuidado do paciente, de gestão. E nós somos aqui no Piauí só tem 4 instituições, né? Sim. É o São Marcos, o Grupo Vilar, tem uma clínica de psicologia e nós somos o 4º a ter essa acreditação. O que é muito triste para a gente, porque somos um centro
de saúde aqui na região, É verdade. mas infelizmente não são um número muito reduzido de clínicas e hospitais que foram certificadas por essa instituição internacional. Doutor, eu posso falar da sua clínica porque eu tive lá, não sei se o senhor sabe, eu fiz um exame lá de colonoscopia e eu fui muito bem atendido, então eu posso falar, né? Obrigado. Doutor, o piauiense, vamos voltar para aquela pergunta que eu já fiz, o piauiense está se cuidando? Douglas, na média eu diria que não. Na média, precisa ainda ir ao especialista, ao médico de uma maneira geral. Fazer o que você fez, a medicina preventiva, né? Porque, por exemplo, aos 50 anos, hoje em dia 45, é obrigatório todos nós fazermos o exame do intestino, a colonoscopia. Sim. Por quê, Douglas? Porque o câncer do intestino, ele nasce como um pólipo, um carocinho inocente. Exatamente. E para virar câncer, inclusive, agora na mídia tem a Preta Gil, que está lutando contra esse câncer, né? Isso. Está lá fazendo quimioterapia. Doutor, o senhor está falando um assunto bem interessante, porque por outros motivos, eu terminei fazendo a colonoscopia, né? E aí foi descoberto 3 pólipos, mas graças a Deus ainda na fase inicial, foi retirado. E aí hoje eu faço só um acompanhamento, salvo engano, de 2 em 2 anos eu tenho que fazer. Você imagina que esse pólipo, Douglas, esse pólipo fatalmente, depois de 5 a 10 anos, iria virar uma lesão maligna. Que é o adenoma, né? É o adenoma. E é uma lesão pré-cancerígena. E então, esse adenoma pode virar um câncer. Um câncer, um carcinoma. Sim, carcinoma. Que esse sim pode ser fatal, né? Se não for tratado, descoberto a tempo, cuidado. Então é uma coisa preventiva, fácil, né, de você. E isso tem na mama, na mulher, tem na próstata, no homem, todas essas ações preventivas que às vezes a gente esquece, né? Então às vezes o brasileiro e o piauiense também, que é brasileiro, ele às vezes só vai quando é curativo. Sim. Ele não faz um prevenção. planejamento ali, né? O que é que a gente poderia dizer aqui para quem nos assiste nesse momento, doutor? Que tipo de sintoma, além de ser o preventivo é fazer os exames rotineiros, mas que tipo de sintoma ele deve logo procurar um especialista na área? Douglas, a primeira coisa que eu peço é que a pessoa se informe sobre os familiares, os antepassados. Isso é importante, porque essas lesões, geralmente quando dão sintomas, já está tarde. Já é tarde, né? Então é melhor você fazer uma pesquisa. Se a pessoa tiver histórico na família... um parente ali de 1º grau ou até de 2º grau, que já teve uma lesão em determinado órgão, por exemplo, no estômago, aí é bom ela se prevenir mais cedo. Então é sempre bom fazer ali um histórico familiar, né? Se tem alguém, e isso é o mais importante, antes de ter sintoma, porque geralmente essas lesões, depois que dão sintoma, já é uma fase mais tardia, né? O meu foi por acaso, graças a Deus, graças a Deus. E é o meu médico na época, né? Que alertou, né? Foi. Resolveu, eu tive um sangramento, mas era só uma hemorroida, na verdade. Não tem nenhum constrangimento em falar sobre isso. Mas chamou atenção para... Aí chamou atenção e ele disse, não, já que a gente vai fazer, vamos concluir o exame, fazer com todo o critério possível. Eu tinha menos de 50 anos, deu tudo certo, graças a Deus. E estamos aí só fazendo essa manutenção, esse acompanhamento, né? Para ver como é que se comporta, né? Graças a Deus está tudo tranquilo. Doutor, o senhor também é um empreendedor. E eu queria que o senhor falasse desses desafios, entre o profissional que precisa ali estar se atualizando, mas também tem que delegar e às vezes também perder um pouco de tempo nessa gestão. Quais são os desafios de quem busca hoje empreender nessa área da saúde? Empreender no Brasil é uma loucura. Na área de saúde, é melhor, é pior ou enfrenta os mesmos desafios de qualquer empreendedor? Eu acho que deve ser a mesma coisa, com uma pitada aí de que tem que ter a segurança do paciente, né, que é importante. Eu fui, por muito tempo, Douglas, coordenador de dois centros de endoscopia grande, da Média Margem. Eu estava sob a liderança do Dr. Cerqueira, que é um grande empreendedor, né, um empresário mão cheia, e aprendi muita coisa com ele. E eu também eu coordenava a endoscopia do São Marcos, e estava sob a liderança do Dr. Alcindor, que era Almeida, outro grande empreendedor com a visão humanitária mais para a visão humanitária, né? Então eu tive o conforto e o prazer de conviver com essas duas figuras, um mais arrojado e o outro mais humanitário, né?
Isso foi bom. Acabou que chegou um certo momento. Eu tive também, eu sou casado, graças a Deus, com uma mulher que é muito dinâmica e que já empreendedora mesmo, empreendedora, né? E também já gerenciava outro serviço, apesar de ser enfermeiro, mas ela tem esse time. Chegou um momento que a gente disse, vamos abrir nosso negócio. Isso há uns 19 anos atrás, e aí começamos essa aventura da Gastos, né? Focada na gastroenterologia, e tem dado certo, graças a Deus. O senhor falou em dois nomes aí que são duas referências. Um já se foi, mas deixou um legado muito grande. Muito. E que é o Dr. Alcendo Almeida, foi fundador da fundação que mantém mantenedora do hospital. Que é imprescindível para o Piauí. É. Imprescindível. E o outro é um empreendedor que continua aí ativo. E eu me lembro do Dr. Cerqueira. Um abraço para o senhor, Dr. Cerqueira. Eu me lembro do Dr. Cerqueira, um dia de sábado. Ali onde hoje é o prédio, né? Quem vem de lá para cá, do lado direito, era uma casa só. Uma residência. Cor de rosa. Eu me lembro, cheguei nessa época aí. Foi, né? E eu ia passando num sábado e eu achei estranho aquilo. Estavam quebrando a parede. E o jornalista, todo jornalista, ou melhor, os bons jornalistas são curiosos, né? Eu disse, rapaz, tu tá quebrando essa parede aí para quê? Era para colocar um equipamento que não passava pelas portas, você acredita? Era a ressonância magnética. A ressonância Foi magnética. a primeira do Piauí. Então, assim, aí quando eu me lembro dessa cena, que eu vejo aquela estrutura que ele teve que se desfazer de parte, mas enfim, construiu tudo aquilo, né? E Douglas, nesse tempo aí, eu tinha acabado de chegar e eu disse, doutor Cerqueira, quanto é que custou esse equipamento? Ele me disse, X. Eu disse, o senhor vai dormir bem? Ele disse, quem não vai dormir é quem me vendeu. Então ele era muito agressivo mas disse que deu certo. O bom empreendedor tem que pensar assim mesmo. Tem que pensar. Tem que investir, acreditar sem que medo, vai dar acreditando certo. mesmo naquele tino, na coisa que o impulsionou a empreender. Bom, vamos falar um pouco mais agora da gastro, né? Do serviço que o senhor oferece hoje. O senhor dá plantão lá, faz cirurgia lá, mas o senhor tem uma equipe. Sim, na verdade a gastro ela é especializada em consultas e procedimentos e endoscopia. A cirurgia mesmo? A gente faz nos hospitais. Nos hospitais, né? Porque a gente não é hospital, né? Sim. Nós somos pioneiros em muita coisa aqui, sabe, Douglas? Trouxemos muita coisa para o Piauí. A cápsula endoscópica foi a gente, a gastrostomia endoscópica. Fala um pouquinho o que é essa cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica é um equipamento, uma cápsulazinha que você engole e ela consegue ver, porque aqui o estômago a gente consegue estudar com endoscopia. E o intestino, que foi essa que você fez, o intestino grosso, a gente consegue estudar com a coluna. Mas no meio, Douglas, tem 4 metros de intestino delgado, que é a tripa fina, que não vai nem por cima nem por baixo. Que é difícil de acessar, né? Então essa cápsula acessa esse lugar. É um exame que você engole uma cápsula e ela sai batendo foto aí, sem precisar sedar. Depois é reaproveitável não, né? Não, a imagem vai para um computadorzinho que o paciente leva na cintura, tipo holter. Sim. E aí a gente não tinha acesso a essa parte do intestino e às vezes tem doenças que estão lá. Então a gente foi pioneiro há mais ou menos 15 anos, a gente trouxe essa tecnologia para cá. O senhor me falava também do H. pylori, né? Sim, agora esse ano nós trouxemos. O H. pylori é a principal causa de câncer no estômago, essa bactéria. Né? É a principal causa. Se você tem H. pylori no estômago, cuide em tirar, em erradicar, porque aumenta muito o risco de câncer. E aí, antigamente, Douglas, para poder detectar o H. pylori, só por endoscopia. Você tinha que fazer endoscopia e coletar o material. E hoje, doutor? Hoje nós temos um equipamento que a gente trouxe ano passado. Esse equipamento é uma novidade. Japonês também? Não, esse equipamento é americano. Que você, com 1 hora de jejum, você assopra no aparelho e ele detecta com uma sensibilidade maior do que a da endoscopia se tem ou não H. pylori. Então isso é que se chama de evolução, né? Evolução. E nós fomos o pioneiro no Nordeste, não foi nem no Piauí. No Nordeste. Doutor, o perfil do paciente, que eu sei que o senhor atende aqui, o paciente do Piauí, mas atende muito paciente de fora. De fora, principalmente de onde? Principalmente do Maranhão e do Pará, Douglas. Como a gente estava conversando antes, eu acho que um dos motivos é a nossa posição geográfica de Teresina, é a única capital do Nordeste que não fica no litoral.
E às vezes fica mais perto, por exemplo, a pessoa do interior do Maranhão, do Pará, vir para cá do que ir para a sua capital, né? É verdade. Eu gostaria de falar aqui com o nosso internauta, assim, para você se situar nessa questão geográfica aqui do Piauí e do nível da saúde que se pratica aqui, que hoje o Piauí é um centro, e Teresina especificamente é um centro de saúde regional. E aqui o doutor está falando aqui de gente do Pará, de gente do Maranhão, mas eu fiz uma reportagem uma vez, doutor, no antigo, olha só, e já faz um bom tempo, no antigo pronto-socorro do HGV. Tinha paciente ali da Guiana. Sim, vem da Guiana Francesa. Era. Eles mexem com ouro. Isso, então, né? Muitos pacientes que vinham de lá. Eu tenho um paciente de lá. Olha aí. Guiana Francesa, que acaba vindo para cá. E eu acho até, Douglas, que Teresina podia aproveitar melhor essa, eu vou chamar de indústria da saúde. Porque sim. A indústria no bom sentido, né? Cria muita oportunidade, né? No hotel, no transporte. Hotel, transporte, pousada, farmácia, restaurante, tudo, né? Eu acho que os nossos governantes poderiam aproveitar melhor, deveriam estar aproveitando melhor, por exemplo, organizando as estadias dos pacientes, dando mais segurança para eles, orientando melhor. A gente tem um polo de saúde para levar aqui. Uma boa imagem do Piauí. Leva uma boa imagem da saúde, mas às vezes não levam uma boa imagem da cidade e do estado, né? A gente teve paciente aqui que veio de longe e foi assaltado. Então, assim, esse paciente não volta mais, né? Dificilmente, né? Dificilmente. Doutor, essa tecnologia que o senhor fala aí, que está hoje a serviço da gastroenterologia, qual é o futuro, qual é o caminho que nós vamos chegar com isso? Douglas, tem muita coisa foi facilitada. O desconforto de uma endoscopia, hoje o senhor está falando que sopra no aparelho e ele já dá um resultado até mais profundo, mais, né, aprofundado. Mesmo, você vê, você já experimentou isso, mesmo os exames endoscópicos que são invasivos, como a colonoscopia, eu acho que você não sentiu nada. Melhorou muito. Já não é mais uma borracha grossa, né? Já e tem uma sedação. E tudo. E até o preparo melhorou muito. Então, verdade. Assim, da época que eu comecei para cá, a sedação, o calibre dos equipamentos que ficaram mais fino, a assistência dos anestesiologistas, o preparo, ficou tudo mais confortável e mais preciso. Né? Eu confesso ao senhor que eu não sei se foi por conta da sedação, mas eu não senti desconforto nenhum, nem antes nem depois, né? É verdade. É exatamente porque as medicações que a gente usava antes, de agora dão muito mais conforto e menos efeito colateral. Então a medicina vem evoluindo a passos largos, né? Assim, para dar segurança e conforto para a gente. Mas o senhor que participa de congressos no Brasil, fora do Brasil, o senhor que faz essas teleconferências que eu sei, o que se comenta hoje nessa área no mundo? Douglas, assim, eu acho que a gente vai acabar indo para a parte da genética, né? Então, assim, é o caminho, né, de você fazer seu mapeamento genético, por exemplo, de descobrir, existe agora a biópsia líquida, né, que você vai poder tirar o sangue do paciente e ali dizer se tem, aquela pessoa já tem câncer num tamanho minúsculo que nem apareceu ainda nos exames. Então, assim, vem muita coisa. Isso é um milagre, né, doutor? É milagroso, né? A robótica também está entrando forte, né? E a inteligência artificial. Pois era isso que eu ia lhe perguntar agora. A inteligência artificial já faz parte desse meio, né? Já faz parte. A gente já tem, para ajudar a gente no diagnóstico, os endoscópios, a gente vai fazendo o exame e tem uma inteligência artificial acoplada e às vezes a gente passa por um lugar e ela sinaliza, ó, volte aqui. Calma, você se adiantou aí, volte tem que aqui, voltar. Quer dizer, ela ajuda o olho do médico. Então, tudo isso vem agregando, né? A inteligência artificial vem fortemente ajudando a gente nos diagnósticos, nos tratamentos. Está ficando confortável. Eu acho que não vai substituir o médico. Sim. Vai ajudar a ele dar um diagnóstico melhor. Eu acho que em muitos setores é capaz da inteligência artificial ocupar o lugar do profissional, mas na medicina é muito complicado, né? Pouco provável, né? Agora, como auxiliar, sim, a gente tem que estar preparado porque vai surpreender muito, viu? Vai ajudar bastante. Hoje já tem muito recurso. A gente hoje tem um recurso de, por exemplo, durante a entrevista, você sabe que depois que termina a consulta, o médico tem que digitar ali o que ele ouviu. Sim.
Hoje já tem uma inteligência artificial, Douglas, que a gente deixa o microfone no consultório. Ligado Quando ali. termina, ele pega todas as palavras, as frases do paciente, do médico, e ele estrutura ali o prontuário. Ok. E você só dá uma revisada e dá um ok. Rapaz, que coisa. A gente vê isso no jornalismo hoje, já se usa muito isso, né? O GPT da vida está aí. E eu vejo com bons olhos. É um auxiliar mesmo. Não vai substituir 100% o jornalista, não, mas dá uma força muito grande, viu? Você que é obrigado, às vezes, a fazer 3, 4, 5, 10 textos por dia, aquilo ali ele já adianta muita coisa. E até abre os olhos e acrescenta algumas coisas. Só não faz trabalhar sozinho, né? Sim. Assim como na medicina lá também não trabalha sozinho, né? Sem o toque humano não vai para frente, né, Douglas? Tem que ter em todas as áreas. Doutor, e nessa questão do cidadão, do paciente, ainda, né, ter algum receio em procurar. Eu tenho uma amiga que infelizmente ela morreu de um câncer e ela já no hospital na fase final, fui lá conversar com ela, eu disse, tu nunca tinha percebido nada? Ela disse, tinha quase 20 anos. E disse, os médicos não te alertaram? Eu disse, nunca procurei, Deus me livre, eu morria de medo. Então assim, esse medo que a gente tem, às vezes é pior do que a doença, não é não, doutor? Às vezes você não quer encarar a verdade, né? Não Às vezes o corpo dá sinal, né, Douglas? Isso. Então, se ela viveu 20 anos com a doença, se ela tivesse se cuidado lá no começo, ou teria curado, ou viveria 40, né, doutor? Acompanhando, sendo tratada. A gente tem que ficar atento para os sinais que o corpo da gente dá, né? Assim, às vezes dá um sinal pequeno, mas o corpo dá e a pessoa fica ali postergando. Eu tenho uma história muito bacana sobre isso, assim, para alertar. Bacana no sentido de que o desfecho foi ruim, mas ela é importante. Nós tínhamos um colega médico, inclusive, que foi fazer uma colonoscopia com a gente, Douglas, e nós tiramos um pólipo desse que você tirou também, só que o dele já estava um pouco mais avançado, e aí a gente comunicou para ele, olha, você tem que vir aqui antes de 5 anos, porque esse pólipo era um pólipo pré-maligno, já numa fase mais avançada, e então você tem uma tendência. Resultado, Douglas, ele esqueceu, eu acho que por conta do dia a dia, né, mas foi alertado. E aí ele me apareceu quase 10 anos depois, porque lá na cidade dele ele comprou uma máquina de ressonância, fez uma ressonância e descobriu que o câncer já estava no fígado. Então ele voltou para a gente, ele tinha tido um câncer no intestino, que já na verdade já tinha dado uma metástase para o fígado. Mesmo sendo um colega médico instruído e foi informado, essas coisas acontecem, gente. Acontece, sim. Eu tenho também uma pessoa muito próxima a mim, um médico aqui do Maranhão, uma pessoa assim de um coração enorme, aquele médico que deu certo na área e também era empreendedor, deixou um patrimônio assim inestimável, enorme. Mas ele foi acometido por esse câncer e o câncer levou ele. E ele não conseguiu, por algum motivo, não conseguiu detectar a tempo e virou carcinoma e ele morreu disso. Então, assim, a pessoa às vezes que é instruído, né, tem inclusive acesso, porque tem acesso à tecnologia, tem acesso aos profissionais, mas diversos motivos não consegue acompanhar, né? É verdade. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Lucídio Balduino Leitão, endocrinologista não. Ele é gastroenterologista, é empresário, empreendedor e ele, acima de tudo, é uma pessoa assim, uma referência nesta área aqui no Piauí e, quiçá, no Brasil, que eu sei da sua história, doutor. Doutor, o que falta do Piauí nessa área? Na nossa área, sim. Eu acho que o Piauí é bem abastecido assim, na parte de gastroenterologia. Tanto então, na parte de clínica, hospital, equipamento, de profissional? Eu acho que o que falta aqui, Douglas, você me fez a pergunta, outro dia eu estava conversando com os colegas, e a gente não avançou ainda, foi na cirurgia robótica, que já tem no Maranhão e tem em Fortaleza. No Ceará, né? E é uma coisa que ajuda, principalmente na área da urologia, das cirurgias da próstata, na nossa área também, na área do intestino, na cirurgia do intestino também é muito boa. Tá faltando aqui. Eles já estão se organizando, já tem alguns colegas que estão se organizando junto com um hospital, que também parece ser o São Marcos.
porque para poder instalar a cirurgia robótica, né? É o que falta aqui. Doutor, o senhor falou antes que tinha que nós temos quantos metros de intestino delgado aí? Nós temos de 4 a 6 metros. De 4 a 6 Eu metros. devo ter 6, porque eu sou maior. Sem dúvida, sem dúvida. Qual é a sua altura, doutor? 1,90. 1,90. Nós temos aqui um colega que tem essa altura. O Wagner Albuquerque tem essa altura Isso também. só de intestino fino, viu? De fino, Porque sim, tem fino. mais 1 metro de grosso. Mas o que eu ia perguntar era exatamente com relação ao fino. Aí, vez por outra, a gente vê, ou leia, vê uma matéria, uma reportagem, alguém falando, porque eu tirei tantos centímetros de intestino, tirei 1 metro, sei lá. Isso faz falta, doutor? Douglas, não, assim, se for, por exemplo, até 1 metro não vai fazer falta, não. Não, né? Não, assim, porque nós temos muito, né? Pode dar algumas alterações, por exemplo, a pessoa pode ficar com diarreia, porque tirou, né? O intestino, a comida passa mais rápido ali. Mas dá para viver tirando pedaços grandes do intestino. Com uma certa tranquilidade, uma certa qualidade. Qualidade de vida. Quando a gente fala no Piauí, doutor, como um centro de saúde e sobretudo nessa área da gastro, e o interior do estado, porque a gente está falando de Teresina, o interior do estado está bem nesta área também de clínicas e hospitais, o senhor tem conhecimento? Douglas, tem melhorado bastante, sabe? Porque os colegas que estão indo para o interior, que estão se formando aqui, em gastroenterologia, estão indo para o interior também. Eu vejo muito isso em Parnaíba, vejo muito em Picos e vejo muito em Floriano. Que são os grandes, os polos regionais, né, Nós do temos estado. bons especialistas nessas áreas, inclusive com bons equipamentos e fazendo medicina de ponta. Tem outros também, em Bom Jesus tem um bom colega também. Então já está começando a interiorizar a medicina de ponta aqui para o Piauí. Em grande parte por conta da iniciativa privada mesmo. Sim, é a iniciativa privada que é o carro-chefe dessa... Está levando isso, né? Doutor, quando a gente fala em cirurgia nesta área, a gente não está falando só de câncer, tem uma série de outras cirurgias, Sim. pequenas cirurgias, mas importantes também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A cirurgia mais realizada na nossa área é a de vesícula, que todo mundo, né? Muita gente faz, opera na vesícula. E aí nós também fomos pioneiros na papilotomia endoscópica, e temos a maior experiência, inclusive, aqui do Piauí, que é quando a pedra escorrega para o canal do fígado, é uma situação mais dramática. Hérnia também é da nossa área, também é bastante realizada. Hérnia inguinal, hérnia umbilical, a doença do refluxo, que hoje em dia determinados pacientes pode ser tratado por cirurgia. Doutor, tem gente que tem refluxo assim, às vezes quando come tarde da noite, quando bebe excessivamente. Esse refluxo é preocupante? Esse refluxo que é pontual, Douglas, não. Não, né? O que preocupa a gente é aquele paciente que, mesmo com todos os cuidados, ele continua tendo refluxo, e principalmente aquele paciente que a gente fala que regurgita, ou seja, aquele que, quando está à noite, o alimento volta para a boca. Esse preocupa mais. Perfeito. Bom, eu queria falar agora do cidadão mais uma vez, que a gente falou lá sobre a sua escolha na profissão, mas eu queria falar hoje do doutor Lucídio, casado com a... Eu chamo ela de doutora, ela disse, eu não sou doutora, mas a força do hábito. Com a doutora Francimaura. E quantos filhos, doutor? 3 filhos, Douglas. São meus tesouros lá. Quantos anos, vai? A Vitória, né, que tem 28 anos, é advogada em São Paulo, está terminando o mestrado e o doutorado. Ela estudou lá desde os 18 anos. Foi uma escolha dela. Dela mesma, né? Dela, quis estudar e lá. o direito também foi escolha dela lá. Foi dela também. Eu não, assim, deixei os meninos bem à vontade, né? E os outros dois são homens? Os outros são, aí tem o Gabriel, que é o único que me seguiu, está fazendo medicina, termina esse ano. Aqui? Termina aqui, estuda aqui. E termina no final do ano. Já diz o que vai seguir? Eu acho que ele vai fazer a mesma área do pai. E o outro? Sempre está me acompanhando, ele gosta dessa área também. E o Alexandre, que mora em São Paulo também, fez administração na FGV, já fez um estágio fora do país e esse está trabalhando numa empresa em São Paulo já. Ele se formou em São Paulo também. Em que? Em administração. Em administração. E esse é o que a Maura, ele está cantando ele para voltar para o Piauí, para ajudar. Né? Eu acho que o Gabriel,
é um que eu, sempre que eu vou lá, ele está por lá, Tá né? por lá, é um Né? que faz medicina. Né? Esse está sempre por lá, né? É, sempre tá me acompanhando, né? Tá. Doutor, e o senhor viaja muito, que eu sei. Mas viaja só a trabalho ou o senhor costuma viajar a lazer também? Tem tempo para isso? Dá um tempo para o senhor e para a família? Sim, eu sempre tiro durante o ano, Douglas, uma viagem que é da família toda e uma viagem que é só eu e a Maura. Opa, aí é importante. É importante você ter essa... É. Então, todo ano a gente tira aí uma semana, 15 dias, só eu e a Maura e também com a família. E tem as viagens de trabalho. Essas de trabalho são o ano todo, né? Essa aí é o ano todo. E o que o senhor já visitou que diz assim, aqui eu quero voltar? O Japão foi uma experiência fantástica, né? Porque é um povo diferente, assim, né? É, né? É uma Isso cultura é lugar comum. Todo mundo fala isso, né? É. Mas o que o senhor percebeu assim, mais diferente no povo japonês? Na cultura japonesa? Douglas, uma coisa que eu gosto muito, né, é o silêncio. A disciplina e o silêncio, né? A disciplina é fenomenal, né? Fenomenal, sim. Ele tem uma disciplina e eu aprendi, você viu que eu cheguei aqui antes do horário. Foi verdade. Isso, eles têm uma disciplina invejável, né? De organização, de disciplina. E realmente é um país que quem puder é muito longe, né? É verdade. Eu acho que foi 27 horas de voo que eu tive. Do outro lado do globo. Mas vale a pena se a pessoa tiver a disposição de ir lá. E outro lugar que eu visitei recente, que eu gostei muito, foi Portugal. Portugal. O senhor foi aonde? Portugal, eu fui em Lisboa, fui em Porto, fui em Coimbra, né? Coimbra. Conheci a faculdade lá, que é muito... Tem que ir, né? E fui em outras cidades Pombal, menores. Cascais. Não fui em Cascais. A gente visitou Cascais fica pertinho, 15 quilômetros, salvo engano. Aí a gente foi visitar uma amiga da Maura, que é freira, que mora lá também, é uma cidade chamada Torrão, que ficamos um tempo lá com ela. No Alentejo ou no sentido oposto? Não, no sentido oposto. Sentido oposto. Eu estive já em Portugal, eu entrei em Portugal, eu vinha da Espanha, entrei por Guarda. Guarda é a cidade mais alta de Portugal, a única cidade que neva, bem antiga a cidade. E aí passei, por Pombal, fui a Coimbra, fui ao Porto, e ali, Leiria, fica bem pertinho também, e em Fátima. Fátima eu fui também. Foi em Fátima, né? Fui em Fátima e não fui a Cascais, mas Cascais fica bem pertinho. E eu perguntei se o senhor foi, porque todo mundo que eu conheci em Lisboa, tu foi a Cascais? Foi? Todo mundo pergunta. Fátima atraiu tanto eu e a Maura que a gente não estava no roteiro e na volta de Porto a gente voltou lá de novo. Voltou lá. É uma experiência também interessante. Marca, né? Marca. Ali tem uma atmosfera. Tem, sim, tem. Doutor, e qual é a viagem dos sonhos que ele não conseguiu realizar ainda? Essa pode não ser a próxima, mas ainda vou lá. Eu acho que eu fiz todas que eu queria, viu? Foi? Tem um país que eu vou todo ano, né, que eu gosto muito, que é os Estados Unidos, que realmente Ali você pode ir 1000 vezes que sempre vai descobrir um país novo, né? Ali é uma miscigenação, né? Você vai ali na Flórida é uma coisa, ali em São Francisco é completamente diferente. Diferente. Né? E tem todo aquele ar diferente ali, né? De empreendedorismo, de liberdade, ali é um negócio diferente. Assim. Eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco da cultura americana, mesmo que não viajasse, mas conhecer um pouco por essa questão desse apego que eles têm à nação e à liberdade. Patriotismo. Né? E à liberdade. E aqui no Brasil, um lugar que eu queria conhecer no Brasil, eu vou me planejar, é Rio Grande do Sul, que eu não conheço ainda. Rio Grande do Sul? Ah, tá. Tenho essa vontade. Tão pertinho, né? A gente vai longe, não vai perto, né? Vai longe, não vai perto. Doutor, o senhor falou aí em Fátima, falou daquela atmosfera, falou que foi tocado, e eu queria que o senhor falasse sobre Deus. O que é Deus para o senhor? Douglas, é o Pai, né? É o Pai, a gente tem que ter isso, né? Eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que ter na vida, é Deus, a religião, família, né? Sim, a família e Deus são duas coisas que... E o trabalho, Douglas, eu acho que o trabalho dignifica a gente também. Mas eu sempre procuro me aproximar. Eu até disse para meus filhos que a época que pior da minha vida foi a época que eu me afastei de Deus. E a época melhor é a época que eu me aproximei. Perfeito, isso é forte o que o senhor está falando. Acho que
de certa forma, todo mundo vive um pouco disso e precisa reconhecer isso, né? Porque com o tempo a tendência natural é você se aproximar mais e mais de Deus. Embora algumas pessoas não sigam essa lógica, mas... Agora a gente tem que procurar, né? Assim como o doente lá que estava com lepra procurou Deus para se curar, e a gente tem que procurar Ele. Não adianta ficar aqui quieto, porque... E pode ter certeza que se você procurar Deus, Ele está lá para te atender. Ele vai te perceber. Tem muita gente que acha que pecou muito, Deus não quer aproximação. Aí é que Deus quer, porque Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele é fascinado pelo pecador. Porque Ele quer te tirar do pecado. Não é isso, doutor? É verdade. Pois tá, nós falamos aí sobre tudo, né? Faltou alguma coisa, doutor? Não, Douglas, acho que foi um panorama boa aqui. Obrigado, eu agradeço. Eu vou encerrar porque eu sei que o senhor tem uma cirurgia já marcada. É verdade. Mas eu acho que foi suficiente para quem está em casa, para quem está no trabalho, para quem está nos assistindo, conhecer um pouco da história, da vida e do profissionalismo desse grande médico. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Douglas. Tá bom? E você já sabe, passa essa entrevista para frente, bota o nosso Business Cast aí nos grupos da família, do trabalho, dos vizinhos. Manda até para quem você não gosta. Só para irritar mesmo, né? Até o nosso próximo encontro, tá bom? Até lá.